sonhar recebendo um livro de capa preta. Pode olhar nos shorts. Dá uma olhada nos shorts, que você vai ver 2 vídeos falando sobre esse sonho. Eu gravei hoje de meio-dia. Pode olhar a data e a hora do vídeo. Aí, ó, pastor, sonhei que estava em mercado passando compras, vida. Sonhar no mercado, na feira, vida. E a moça falava que eu não pagava, porém eu pagava, certo? E tinha pessoas desconhecidas olhando, certo? Aí eu saía do mercado e um homem com uma capa preta vinha atrás de mim. Esse homem da capa preta é um demônio. É o demônio da capa preta. Agora, livro preto, cabra preta, é São Cipriano. Esse aí é uma chucaveira. É o capa preta, de morte. Vinha atrás de mim e me entregava um livro de capa preta. Aí entra uma capa preta aí, ó. Então alguém tem pacto com São Cipriano, tá? Eu li esse sonho ontem nos comentários e eu gravei hoje sobre capa preta, livro de capa preta. Pode olhar nos shorts aí. Mas eu não aceitava o livro, não. Muito obrigado. Meu pai tinha um livro de São Cipriano. O que esse sonho quer dizer? O que tem a ver com isso, pastor? O sonho com esse livro? Quer dizer que seu pai tem pacto com capa preta e com o livro da capa preta, que é de São Cipriano. Inclusive, que eu li o seu comentário e gravei hoje, eu só pensei que era um livro, mas aí tem um capa preta também. Isso mostra que seu pai tem pacto com São Cipriano e que você vai ter que resolver que você está envolvida no pacto. O livro de São Cipriano, basta você rezar. São Cipriano se converteu, tá? Mas os discípulos deles continuaram. E os acordos que ele fez com o gigante, com Asmodeu e com tantos e tantos. São Cipriano era, veja aí a história de São Cipriano, Joilson de Assis, ele era um superdotado. Ele com 12 anos, ele falava vários idiomas, inclusive o hebraico arcaico, e ele já fazia magia com 12 anos. Ele falava 3 ou 4 idiomas com 12 anos. Era um superdotado. Olha, o pai dele era um rico comerciante. E pagava em preço de ouro quem ensinasse alguma magia para ele ou para o filho. Mandou o filho para Israel. Todo o livro de São Cipriano é escrito em hebraico. Inclusive, tem pessoas que até confundem São Cipriano com o próprio Salomão. Seria uma reencarnação de Salomão. Ele com 12 anos, ele já era um bruxozinho. Olha. Os pactos, mesmo a pessoa convertida, permanece. E um dos pactos mais difíceis de se quebrar é o de São Cipriano. Não é todo pastor que sabe, e aqueles que sabem às vezes não quer. Tá? Do pacto de São Cipriano mesmo, só teve um caso que eu quebrei. Os outros eu não quis me envolver, não. Dei a dica, mas não me envolvi, porque é uma briga de foice. O São Cipriano visita até o pastor, a cabra preta e a cabra amarela. Então ele não ameaça, mas ele visita. Então é uma magia terrível. Quando a igreja mãe queimava o livro de São Cipriano, é porque ele realmente é perigoso. Realmente ele é muito perigoso. E o pacto dele é quase de imediato. É com um livro, com quase um café, feito na hora. Se você ler e rezar ele, pá! Mas tem que ter um gemido, um sim ou não, ou alguma quebra de alguma coisa. Então, o cara tá lá com o livro de São Pripri, e tá lá, aí vai rezar para casar. Sabe? Quando ele reza, aí ele escuta um gemido. Aí ele deixa de ler. Não sabe ele que ele acabou de pactuar com os deuses de São Cipriano. E aí, meu amigo, ele casa. Só que as filhas são perseguidas. E a primeira filha é a mais perseguida. E a briga de foice. Sabe o que é briga de foice?
Porque ele não tem medo de igreja, ele não tem medo de pastor nem de padre, não. Aí tem a história completa de São Cipriano aí no nosso canal. É só você colocar São Cipriano Joilson de Assis. São Cipriano Joilson de Assis, é o título. Quem era ele? Porque tem dois São Cipriano. Tem o São Cipriano de Antioquia e tem um outro São Cipriano. Tem um São Cipriano que é só o São Cipriano mesmo. Mas o bruxo mesmo, ele era um dos maiores bruxos. Olha a amizade desse cara. Ele tem amizade com nada mais, nada menos do que Évola. Évola. Ele chegou a ter um caso com Évola. E Évola é temida. Até os padres temem Évola. Évola é uma bruxa que muda de corpo. Então, ele tinha amizade, ainda teve um caso com Évola. Évola teve um caso com ele. Depois que ele se converteu, ele ainda tentou converter Évola, mas Évola não. Évola é uma mulher pactuada, que ninguém sabe quem é ela, se ela é a rainha de Sabá, ou se ela é Eva, a nossa mãe. Ela não faz mal a ninguém, desde que você não cruze o caminho dela. Mas só que periodicamente, de 30 em 30 anos, de 20 em 20 anos, ela troca de corpo. Ela quer a vida eterna. Mas como o diabo não pode dar vida eterna, então ela troca de corpo. A última incorporação dela foi no Amazonas. Ela pegou uma índia. E essa índia se tornou chefa da maioria das tribos da Amazônia. Ela veio com a caravela para Manaus. A última aparição dela é em Manaus. Ela é normal. Porém, ela é uma bruxa, chamada bruxa Évola. A bruxa Évola, ela foi amante de São Cipriano. Ela transou com São Cipriano, ela teve um caso com ele. Ela ensinou muita coisa a ele, mas só que São Cipriano, ele é bruxo desde 12 anos. Com 10 ele já fazia magia. Magia para enricar, magia para casar. E ele falava o hebraico. Eu estudei hebraico, gente. É muito difícil estudar hebraico. O hebraico antigo não tem nem vogal. Muita gente fala hebraico assim, 2, 3 palavrinhas e diz, fala hebraico. É muito difícil falar hebraico. Você acha que inglês é difícil? O hebraico é 30 vezes pior do que inglês. E aí tem essa turma aí. E a Évola, eu acho que Évola é ou nossa mãe Eva, ou ela é a rainha de Sabá, porque a rainha de Sabá era bruxa. Alguns ainda falam da mulher de José, do Antigo Egito. Mas a mulher de José escreveu vários livros, e esses livros são benéficos, que dá origem a Cabalá. A Cabalá começou em José do Egito. Se for Eva, nossa mãe, de alguma forma ela encontrou uma maneira de não morrer. Mas, em primeiro lugar, na minha opinião de simples mortal, eu acredito que seja a rainha de Sababa. A rainha de Sabá era linda. E ela foi atrás de Salomão para quê? Entendeu? Além de engravidar. Os bruxos não gostam nem de falar nela. Eu não estou falando nela mal dela não, tá? Eu estou falando da existência, ela existe. Ela está na dela. Ninguém sabe onde ela está. É um ser milenar. Ela deve ter aí uns 3.000 anos. Se ela for Eva, então ela deve ter aí uns 20.000 anos. Por causa do dilúvio e tudo mais. Se ela for Sabá, ela tem aí em torno de quase 3.000 anos. Sabá, Eva. Qual foi a outra que eu falei? Peraí, Sabá, Eva e teve a outra. Qual foi a outra? Eva de Adão, Sabá. Qual foi a outra, gente? Fugiu da minha cabeça. Ela mora no Brasil. A última aparição dela foi no Brasil. Ela troca de corpo, né? Qual foi? Era 3 pessoas. Qual foi as pessoas que eu falei, gente? Por favor. Eva, nossa mãe. Benção a Eva. Teve Sabá.
Teve outra. Qual foi a outra? Eram 3. Não, a mulher de José. Ah, exato, a Zanete. A Zanete. Que a Zanete era a maior sacerdotisa do Egito. Foi a Zanete que deu origem ao cabalismo. E foi José que deu origem aos essênios. Inclusive Jesus era essênio, João Batista era essênio, Mateus era essênio, Isaías era essênio, Zacarias era essênio. Na mulher de Faraó, não. A mulher de José. É a Zanete. Então, mas dessas 3, eu acho que ela é Sabá. Porque Sabá vai encontrar o filho dela, que vai ser o anticristo. O perigoso é o guardião dela, mas só ataca se ela mandar. Ela não faz mal a ninguém. Ela vive a vida dela. Foi o pacto que ela fez para não morrer. Então, possivelmente, lembre-se, eu não estou falando mal dela, não tenho nada contra ela. Ela seja ou Eva, nossa mãe, benção a Eva, que eu respeito muito, ou a mulher de José, a Zanete, ou Sabá. Dessas 3 opções, eu acho que é Sabá. Já o São Pripri é a cara, o jeito de Salomão, só que ele é alto. Ele é quase 2 metros de altura. São Pripri tinha 30 mulheres para tirar a energia delas. Olha. Mas ele era muito amigo de Évola. Évola, Deus, quando passava por lá, aquela amizade colorida. Quando ele se converteu, ele ainda se encontrou com ela e tentou fazer ela virar católica. E ela não quis, tá? Porque ela tem um pacto. E ela vai viver até o mundo se acabar. Ela não é eterna, mas ela vai ter que precisar de corpos. Ela muda. Ela está ficando velha, então ela pega uma menina e entra na menina. Aí o corpo velho morre. Parece o Malévola. Possa ser que Malévola seja Évola. Entendeu? Aqui tem algumas pessoas que servem a ela. A família real britânica é descendente de Salomão. E a família real britânica, ela pende muito para essa área, tá? Muito. Muito. Não é pouco, não é muito mesmo. A bruxa Évola descobriu a forma de viver eternamente. Eternamente não, até o mundo existir, né? Mas vai trocando de corpos, ela vai trocando de corpo, Ela vai trocando. Ela quando acha uma mulher bonita, inteligente, aí ela chega, fica de frente a ela, aí absorve a alma, aí troca, vai. Agora foi um pacto que ninguém sabe com quem. Porque quando você sabe com quem você faz o pacto, então você manobra, né? Mas ninguém sabe com quem. O São Pripri, ele era superdotado. Você vê, com 12 anos a gente tem uns cagados, né? B mais A, B mais B mais I, B. E ele com 12 anos ele falava 5, 6 idiomas. Então não tem nem como a pessoa. E esse cara ele só se converteu por causa do amor. O que uma mulher faz na vida de um homem, né? Ele se apaixonou por uma mulher, ele tinha 30. Mas ele queria essa mulher, mas essa mulher era muito católica. E aí ele fez todo tipo de magia para ela cair nos braços dele, mas ela não caiu. Aí o Deus dele disse lá que tem alguém mais forte. Aí ele disse, se tem alguém mais forte, então você é fraco. Aí quando foi falar com ela, ela falou de Jesus. Aí ele se converteu mesmo, tá? Num instante virou bispo. Porque o cara sabia falar, escrever em 4, 5 idiomas. Então um cara desse, meu amigo, entendeu? É como um cantor. O cara é cantor, se converte, ele grava 30 CD. O cara vem na igreja e não grava nenhum. Então assim, esse ritual de Évola, os homens tentam fazer isso. Se não já conseguiu, tá? Porque tem alguns elementos na sociedade, ou eles são vampiros, ou eles vivem para sempre. Você pode encontrar, por exemplo, alguns presidentes de país
fotos dele em 1800. É a cara, é a boca, é o zóio, é ele. Achei que ele estava fazendo em 1800. Será que é ele mesmo? Então, fica essa incógnita, né? Um deles é o cara lá da Rússia. Se você encontra foto dele na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, é a mesma pessoa. Ou é uma pessoa muito parecida, ou é ele que veio sobrevivendo até agora. Porque tem também essa questão de Évola ajudar umas pessoas a viverem mais. Olha, uns falam que ela é boa, outros falam que ela é ruim. Eu não falo nada, tá? Eu falo que é uma pessoa pactuada. E quando ela está investigando a pessoa, ela manda o lobisomem dela. Aí a pessoa escuta. Geralmente não vê. Se vê, já lascou. Se vê, já lascou. Ele está investigando. O lobisomem, ele tem a melhor audição do universo. Ele escuta o barulho das suas tripas dentro da sua barriga. Se escutar só o barulho, ele está investigando. Por isso não se deve falar muito nela. Se ela aparecer, já lascou. Porque ela vem resolver alguma coisa, né? Faz muito sentido, pastor, isso, pastor. Ela ser como ela. Ele ser como ela. Eu não entendi. Ele, Pripri, então esse lobisomem aí é pior do que os outros lobisomens, tá? Esse cara aí, ninguém sabe quem é. Deve ser algum amante dela, alguma coisa que ela vem mantendo, né? É um bicho, por isso que é perigoso estar em mata, né? Você tem que ir pra mata, aí leva uma bala, leva revólver. Aí você tem que mandar sua mulher molhar a bala do revólver, porque esse lobisomem aí só para com bala de prata ou bala molhada por mulher, tá? Pastor, esse bicho queria me pegar, o lobisomem foi embora, tá vendo? Mas não quer dizer que todo lobisomem seja de Évola, não, tá? Existe não somente lobisomem, mas gárgulas que protegem ela. Ela é pactuada, né? Ela gosta muito da igreja, mas ela não se converte, não. Ela não gosta muito de ser crente, católica, não. Nem judia. É um mistério, né? Um mistério. A Europa se caga de medo dela. Assim, não há caso nenhum que ela só faz mal a mulher que ela troca de corpo, né? A mulher que ela troca de corpo, aí ela morre, né? Mas isso não é direto, isso é de cada 20, 25 anos, 30 e 30 anos. Então preste atenção, se você sonhou com o livro de São Cipriano é porque você é pactuada. Seu pai pactuou você. Então quem manda na sua vida é São Cipriano. Aí quando São Cipriano se converteu, tá? O discípulo dele, porque esses caras vivem ao redor do trono. Esses caras não são lascados, pedintes, não. Porque se ele apoiar um presidente, apoiar um senador, o cara ganha as eleições. Ele manda os soldados dele, os sussurrantes, e a turma vota. Então geralmente essa turma, ela não vive no gueto, ela vive nos tronos. Então o discípulo principal de São Pripri vivia no trono do rei da época da região. Quando eles não viviam no trono, eles viviam no trono da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é um domínio muito forte. Quando eles não podem assumir o trono, porque os anjos não deixam, eles estão sempre perto do poder. E aí ele não gostou, porque São Cipriano se converteu. E aí São Cipriano resolveu queimar os seus livros, e esse discípulo guardou os livros dele. Porque a magia está na letra do livro e na tonalidade das palavras. É um livro pactuado. Depois que ele foi para a Igreja Católica fez uma caça às bruxas e queimou tudo que era livro dele, tudo que era livro né?
Mas só que o amigo dele, que era discípulo, guardou tudo. E ele fez pacto também com os gigantes. Geralmente o demônio da política é o gigante e o bode, Asmodeu. E os gigantes, eles querem sobreviver, né? Aí por isso que fulano diz, fulano está com um gigante. Aquilo é um gigante. É quando o gigante acompanha o político, ele ganha. O jeito, a fala, o comportamento de Salomão é o mesmo de São Cipriano. A única diferença é física. Salomão tinha 1,55 m, São Cipriano 2 metros. E era a aparência mais turca. E Salomão era ruivo. Mas o comportamento, a letra, a magia, tudo Há quem diga que o São Pripi seja filho de Salomão. Salomão viveu todo esse tempo e pegou a mãe de São Pripi. Às vezes pega, às vezes o marido até manda pegar. Tem homem que fazia acordo, pode pegar, vai. Vamos para a França, não, para você na França não, aqui mesmo. Olha. Aí sabe-se que ele era um superdotado. Quando aparece um superdotado na nossa religião, a gente mata. Se aparecer um pastorzinho pregando, a igreja mata. Tá vendo como nossa a igreja é? Se aparecer entre os bruxos um homem desse, eles cheiram na bunda dele. A diferença é gritante. Se aparecer um pastorzinho pregando, fazendo ou tentando fazer milagre, a igreja mata. Que nem matou Joana d'Arc. Que nem está tentando matar esse pastorzinho lá de São Paulo, que é maravilhoso. A igreja é burra. Por isso que a Bíblia diz, os das trevas são mais sábios. Mas São Pripri, com 12 anos, o rei chamava ele. Vem cá, chegue, traga seu filho aí. Ô, São Pripri, eu vou fazer uma guerra contra fulano. O que é que você acha? E dizia. E aí, meu amigo, ganhava prata, ouro, nome. Mas se aparecer na igreja, lembre-se que Cristo começou com 12. Se fosse no Brasil, o Ministério Público batia em cima de Jesus Cristo. Não é verdade? Quando o cara é superdotado, com 12 anos ele já é superdotado. Mas se não é, meu amigo, é normal, tudo bem, vai para o banheiro fazer suas necessidades, né? Mas esses cabras superdotados, eles com 10 anos, com 12 anos, eles botam qualquer um no bolso. E São Pripi era superdotado. Nem estou falando de mal, nem estou falando de bem. Eu estou falando história. Tá? Isso não é assunto para de noite, não. Eu me lembro, pastor, quando eu fui votar a primeira vez, eu acabei mudando meu voto. Os espíritos fazem mudar. Pastor, não é contra a lei de Deus a Évola assumir corpos e viver durante todo o tempo? Sim, aí é com ela e Deus, né? Nem digo sim, nem não. Estou dizendo a você, não compre. Se você quiser comprar briga, compre. Mas eu não compro briga de graça, não. Para que eu vou comprar briga com Évola? Ela não é menina. Ela tem centenas e centenas de anos. Então, ela sabe o que está fazendo, não sabe? Eu não estou dizendo que é de Deus, que é para você fazer a mesma coisa, não. Eu estou contando história, gente. Lembre-se, não compre briga de graça. Quem quiser dar uma de crente e comprar briga com Satanás, eu já vi crente chamando o demônio do inferno para brigar. O demônio disse: eu aceito. A gente tem que fazer um ritual pedindo proteção. Então tem coisa que eu não vou me meter em Évola e nem em São Cipriano. Para que me meter com eles? E outra coisa, eu já quebrei pacto, mas eu fui procurado. E muito procurado. Eu praticamente, quem que tiver pacto com São Cipriano, procure outro pastor. Ou outra pessoa. Porque é muito perigoso. Quem acha que é gostoso espiritual, por favor, olha aí, ó. Dê uma de gostoso espiritual. Mas o que você perguntou está certo. É errado, mas aí é com ela. Tá entendendo? Évola é europeia. Ela viveu na Europa durante muito tempo. Ela não quer dizer que ela seja da Europa. Ela pode ser como é o nome? A mulher lá que deu 666 quilos para Salomão de ouro. A rainha de Sabá, que é dita na Bíblia.
Praticamente eu acho que é ela, tá? A mulher de José, eu tenho muita simpatia pela mulher de José. Ela não mostra nenhuma agressividade contra Deus, nem contra judeu. Mas ela era maior, ela era filha do maior sacerdote do Egito. E a nossa mãe Eva não era má. O livro de Melquisedeque mostra Eva emocional, Eva carinhosa. Resta-nos uma mulher muito ambiciosa. Resta-nos a rainha de Sabá, que ela venceu 1000 mulheres. E era podre de rica. E ela veio atrás de Salomão, porque Salomão era moreno alto, bonito e carinhoso. Não, ela veio atrás da inseminação. Ela deu 300 milhões de reais para Salomão. 666 quilos de ouro. Faça a conta aí, você que está em casa. Faça a conta. Então, assim, líder nenhum, padre, nem papa. Quem quiser dar uma de crente e comprar briga com Satanás, eu já vi crente chamando o demônio do inferno. Sobre essas pessoas, é bom você saber das coisas. Mas não é bom nem chamar, nem enfrentar. Você não sabe muita coisa de Lúcifer? Você quer conversar com ele, quer enfrentar ele? Não. Ele vive a vida dele e nós vivemos em Cristo. Entendeu? Agora, se precisar, aí é outra coisa. Então, assim, eu não aconselho nenhum pastor. Bem, pastor é muito difícil, que todo pastor pensa que sabe de tudo. Ninguém se meter com isso, não. Tá? São seres que habitam entre nós, que tem aí 5, 6, 8 mil anos. A gente não sabe. Vivemos em Cristo. Então, ela não se mete, ela não vai na sua igreja. Não houve nenhum caso dessas pessoas que eu estou falando e na igreja destruir a igreja. Não. Elas até vão para a igreja, mas é como uma pessoa normal. Ela não vou lá destruir a igreja, não. São Cipriano destruir, não. O São Cipriano, quando se converteu, ele se tornou bispo. Ele ficou grande, mas a magia dele não morreu. A magia dele sobreviveu durante os tempos. E não é só um livro não, tá? São vários livros. Esse livro que as pessoas compram são o mais fraquinho que tem. A igreja tentou, através dos templários, tentou demais mesmo. Acabar. Mas aí os templários teve a rebordosa, né? Os templários teve a rebordosa. Aí uma parte dos templários ficou rica, virou maçom. E a outra parte dos templários virou pirata. O símbolo do templário era uma caveira com ossos cruzados. Os símbolos dos piratas, uma caveira com ossos cruzados. Esse choque dos templários com Évola e São Pripri não deu bem para alguns. Os templários encontraram o tesouro de Salomão. Por isso que eles ficaram podres de rico. Só que a outra parte enfrentou, a mando do bispo, do papa, alguma coisa assim, enfrentou essa turma aí. E essa parte que enfrentou essa turma aí virou pirata. Estude a origem da história dos piratas. Os piratas não eram apenas um bando de ladrão. Os piratas eram uma religião. Você já viu guerra de pirata contra pirata? Você já viu? E por que os piratas eram tão bons e tinham navios tão ricos? Os piratas foram os cavaleiros templários abandonados pela igreja e atacados por esses caras, porque eles atacaram eles. Então houve a guerra. Você nunca tinha ouvido falar nisso, né? Quanto tempo você faz que estuda história e estuda a Bíblia? Os piratas não são bandidos, eles são bandidos, mas é uma religião. Você não encontra em canto nenhum na história, nem no Brasil, nem na França, pirata atacando pirata, pirata roubando pirata. Os piratas atacavam navios
da Inglaterra, da Holanda, Portugal. Os piratas eram independentes. E eles tinham um código de honra entre eles. E aquela bandeira dos piratas que levantava e todo mundo se cagava, era a bandeira dos templários. Uma parte dos templários ficou rico e virou bispo. E depois criou a maçonaria, uma parte dela. Outra parte dos templários que atacaram exatamente Évola, esse pessoal aí, eles tiveram um revertério. Eles foram abandonados pela igreja, foram abandonados pelas nações, então eles disseram, vamos nos virar. Era uma religião. Os piratas, Joilson de Assis afirma, os piratas eram uma religião. E eles eram templários. Dificilmente você vê piratas zombando de Deus. Os piratas até respeitavam igrejas e padres. Já houve história dos piratas atacar navio, matar todo mundo e não matar o padre. Entendeu? Ainda dar um barco com comida para o padre e tentar sobreviver no mar. Então, aquele pirata da perna de pau, com papagaio nas costas, aquilo era um templário abandonado pelo grupo da igreja. Porque os templários eram da igreja. Mas houve uma divisão, como os ciganos. Os ciganos eram judeus. Aí no deserto eles separaram de Moisés e viveram errantes no deserto, acabando na Europa, ali perto da Espanha, Portugal. Mas eles se vestem como judeus, eles têm a cor de judeus, a altura de judeus, e eles seguem a Cabalá, mesmo sem saber que é Cabalá. Então, tudo indica que a origem dos ciganos seja no deserto, aquela turma que saiu do Egito, que por algum motivo, aquela briga de Moisés com aquele cara, por causa da mulher de Moisés, que era dois caras que se levantaram contra Moisés no deserto, como era o nome dele? Você viu aí que tanta informação? Informações privilegiadas. Então, segundo a história quântica ou história mística, a origem dos ciganos, que tem vários, e eles enriquecem fácil, sabia? Onde os ciganos têm mais dinheiro é nos Estados Unidos. Aí a origem deles não é na Europa, a origem deles é no deserto. Eles foram uma tribo de Israel, que se perderam no meio da briga de Moisés com... Como é o nome do cara que se levantou contra Moisés? Já os piratas é uma religião. Existem uns piratas recagados, mas aqueles piratas recagados, eles não faziam merda nenhuma, eles morriam logo. Você nunca parou para pensar quem foi que ensinou a navegar os piratas? Porque eles eram tão fortes, eles venciam a armada holandesa, que era a maior que tinha. A Holanda era maior do que a Inglaterra. Um navio holandês tinha 3 vezes mais canhão do que um navio português. E os piratas iam e afundavam os navios holandeses. Porque eles eram treinados. Eles eram cavaleiros do templo. Então quando eles foram abandonados, parte deles se adquiriu à igreja, renunciou. Outra foram exterminados pela igreja e o outro disseram, toma para a igreja, eu vou para o mar. E aí eles foram para o mar e viraram piratas. Os piratas eram temidos porque não era um bando de ladrão, eles eram treinados. Um navio desse holandês tinha 32 canhões, enorme. O canhão holandês era 3 vezes maior do que o canhão português. Os navios, galeões holandeses davam medo pelo seu tamanho. Os piratas iam lá e afundavam. Segundo informações místicas, os ciganos não quiseram seguir Moisés e se enveredaram pelo deserto. E como todo judeu, o judeu não se mistura. Eles ficaram perambulando pelo mundo com suas técnicas, orações e rezas que herdaram do Egito. Você pode olhar para um cigano, eu sei, tem cigano do olho azul, tem cigano branco, mas o cigano original, ele não ele parece muito com o judeu. E as técnicas de oração, de reza deles, é muito parecido com o Cabalá. Sim, Corá, Datã e Abrião. Ótimo, obrigado, Maria Oi. Você é uma benção, Maria Oi.
Olha, obrigado, viu, por ser minha memória. Obrigado. Então, quando houve o choque com Corá, Datã e Abião, uma parte desse povo foi morto. O chão se abriu, eles caíram dentro, as cobras atacaram eles. Mas teve uma parte que perna para quem te quero. Eles foram embora. A rebelião de Corá. Eles disseram, não, a gente nem quer Corá, nem quer Moisés, se dando todo mundo, a gente vai... E pode ver que eles são religiosos, são muito bonitos, um povo muito bonito, um cigano original é bonito, ele é um povo bonito. A cigana, meu amigo, é a coisa mais linda do mundo. Mas quanto mais ela fica velha, mais ela fica sábia. A cigana, ela sabe, ela encanta qualquer pessoa. Ela tem técnicas milenares. Quem foi que ensinou? O Egito. Aí foi passando de mãe para pai. Quando a gente era pequeno, a gente tinha muito medo de cigano. O medo maior era quando eles estavam levantando o acampamento. Eles levantam o acampamento de uma vez só, tá? Porque às vezes alguns deles levavam criança. Alguns deles carregavam criança. Elas marcavam, aí eles anoiteciam e de manhã já não estava mais. É incrível, é incrível. Eu não sei agora, né, que tudo mudou, tudo está na informática, né? Mas antigamente eles tinham, quando eu era pequeno, tinha muito Opala. Opala era carro de rico e Fusca carro de pessoa normal. Tinha Opala, tinha Fusca, cada cavalão bonito. Aí quando meu pai disse, cuidado, viu, nega? Nega era minha mãe. Nega, cuidado que os ciganos estão levantando campamento. Eu vi eles guardando as coisas. Aí, molequinho, fica aqui, não saia não. Porque eles levantavam assim, e eu levantando escondido. Era deles mesmo, era. Eu já vi muito acampamento de cigano. E aí, cada mulher bonita. A cigana nova é a coisa mais linda do mundo. Os ciganão, muita mulher se encanta com cigano porque é bonito, né? E aí, eles, mais ou menos 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, começavam a mexer nas coisas. A gente ia dormir. Quando amanhecia o outro dia, não tinha mais nada, velho. Mais nada, incrível. Eles não passavam a semana indo embora, não. Eles levantavam acampamento numa noite só. Aí nesse acampamento é que eles resolviam as questões. Por quê? Alguns caras brigavam com o cigano. O cigano é vingativo. Aí o cigano marcava ele. Onde é a casa dele? Onde é que ele mora? Quantos filhos ele tem? Nesse levantamento do acampamento, o cigano ia lá e pá! Eles tinham armas. Armas que a gente quase nem via arma. Era mais faca, peixeira, e eles tinham revólveres. E também carregava moça, né? Uma moça que quisesse seguir o ciganinho. No levante do acampamento, a moça fugia de casa. Aí eles puxavam com carroça, com carro, ia embora. Entre meia-noite e 3 horas da manhã, eles desapareciam. Nunca vi coisa igual, nem o exército faz isso. Eu não sei hoje, eu estou falando da minha infância, né? Uns caras que tinham problema com o cigano, porque o cigano era muito bonito, a mulher ficava dando em cima dele, os maridos ficavam com ciúme. Aí o cigano é muito vingativo. Se você fizer um mal ao cigano, o judeu é vingativo. O judeu em si, ele anda 1 quilômetro para agradecer a você. Mas também ele anda 10 para te lascar. Se você ferrou ele, ele vai ferrar você. É dele mesmo, é da natureza dele. E aí, muita gente não queria vender a eles por causa disso, que eles compravam, né? E outros, o marido brigava, se amostrava. Eles são patota, eles são unidos. Na noite do levantamento do acampamento, eles iam lá e matavam o cara. Quando a polícia procurava, ele desaparecia. Ninguém sabia se ele tinha ido para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. E era rápido. Isso é uma coisa incrível, gente. Eu achei incrível isso. Porque para o cara se mudar, fala com a vizinha, fala com o vizinho, fala com o Tonhão, Manezão. Eles não. Eles não falavam nada. A gente só via a mulher devagarzinho guardando as coisas. Isso é técnica judia. O tamanho, a cor, o jeito, a cabalá deles. Eles seguem a cabalá. Olha, é um povo muito interessante. Eu queria estudar, mas não tive acesso a esse povo como estudar. Tem que estudar na física quântica, né? Eles sumiam. Sumiam, desapareciam, sem saber se ele ia para o norte, para o sul. Eles sumiam.
Eu tô falando de quase 1000 pessoas. Brum, sumiam. Aí só se viu a conversa. Carregou a mulher de fulano, a filha de ciclano foi embora, que era cigano e circo, né? O circo geralmente levava a mulher, filha dos caras, a mulher dos caras. Tem mulher que dizia, eu vivei nessa merda, eu vou fugir com o palhaço do circo. Aí fugia. Olha. Então, e o cigano é muito sensual. O macho é muito sensual. A mulher cai tudo na lábia dele. O jeitão dele, narizes bons, bonitão, compridão. A maioria deles é alto. Aí quanto mais velho eles ficam, mais eles ficam fechados. Os novos não, vão pra festa, forró, pega a mulher dos caras, essas coisas. Mas os velhos é tudo fechado. E as mulheres, elas novinhas, são lindas demais. E elas mais velhas, elas vão se fechando também. Olha. Eu sinto muito conectado com esse povo. Estrela de Davi, símbolo dos ciganos também. Olha. E a estrela de Davi é o símbolo do planeta lá, né? Saturno. O símbolo de Saturno. Primeiro pastor, teólogo e historiador a falar que o povo cigano tem origem semita fui eu. É uma dessas tribos aí. Ou é a de Datã, ou é a de Corá. Eles se rebelaram contra Moisés. E o cacete foi feio. Parte foi destruída por Deus, outra parte não. Tá? E aí essa tribo se enveredou pelo deserto. E eles parecem muito com os judeus. Os judeus foram para a Europa, eles também foram. E eles ficam tudo junto. Eles não se misturam, não. Eles casam com alemão, mas eles não se misturam, eles trazem para dentro do grupo. Nos Estados Unidos, hoje, o maior grupo cigano é nos Estados Unidos. São podres de rico. Caminhoneta Ranger, caminhoneta do bode, coisa rica. Eles ganham dinheiro fácil. É incrível isso aí. Eles encantam a pessoa fica... Então são mistérios. Estamos aqui para falar sobre mistério. Você tem alguma dúvida? A gente falou sobre Évola, São Pripri. Tem toda a informação no nosso canal aí, tá? Não falamos mal de ninguém. Essa é uma história. E geralmente a história eu tô contando até a parte boa. Ele tem um olho forte. Não deixa ninguém ler tua mão não, tá? Que pode encantar a tua vida. Era caminhonete, pastor. Cara, queria me levar embora. Tá vendo? E eu corri. Leva mesmo. Se ele visse uma menininha bonita, alguma coisa, se notasse que a menina era espiritual, era uma sacerdotazinha, oxe, eles endoideciam. Aí tem uns velhos. Os velhos são muito sábios. As velhas é uma sacerdotisa muito grande. O cigano é conhecido por dinheiro e sensualidade. A cigana, se o cara dormir com a cigana, ela domina a mente da pessoa de todo jeito. E ela puxa o cérebro da pessoa. Puxa por onde? Eita! Vem Maria. Mas existia muito isso. Muito. Mas eles mudavam de cidade. Mas eles não têm medo de ninguém. Ninguém. Delegado que se metesse com eles, prendesse eles por algum motivo, bem, tinha que respeitar, senão os amigos dele vinham, raptavam o cara e matavam o delegado e sumia. Eles têm conhecimento daquela época de Israel. Israel viveu quase 500 anos no Egito. O cigano, ele tem várias entidades, eles acreditam em Deus, né? Mas eles são muito pactuados, eles fazem muito pactos. Eles são mágicos. Quando eu passo perto de uma, bem, eu não critico a religião de ninguém, né? Mas elas são muito bonitas, até as senhoras, coroa bonita danada. Mas são tudo junto assim, tudo junta. É coloiada.
É muito difícil você ver um cigano andando sozinho. Até macho só anda junto. Então, se enfeitiçar, pronto, lascou. Já houve casos na igreja de pessoas enfeitiçadas. Eles gostam muito de ouro. Dentes de ouro, pulseira de ouro. Tudo que judeu gosta. E eu acho incrível a capacidade deles. Quando eles estão no Brasil, eles sobrevivem no Brasil otimamente. Quando eles vão para o Paraguai ou para outro lugar, eles sobrevivem muito, muito mesmo. Pastor, já fui amarrada. Fica leso, fica leso. O espírito de vingança deles, pastor, é forte. É porque o judeu é vingativo. É muito difícil. Ele é grato, ele é legal. Eu já fui salvo e abençoado por muitos judeus, porque eles gostaram de mim. Sabe que eu tenho nacionalidade, né? O judeu é pro judeu, né? Eu me lembro que eu estava no hospital, encontrei um amigo judeu. Já fazia uma semana que eu estava no hospital para fazer a operação vesícula, né? Tinha uma fila enorme. Fila enorme. Aí passou um amigo meu que é judeu. Jó. Passou Jó. Jó é um judeu, ninguém sabe que é judeu. Ele anda de sandália, tal, faz aplicação, ele vive como judeu mesmo, ele não aparenta ter o que tem, entendeu? Aí ele estava sendo um dos chefes do hospital. Aí ele passou e viu na cama e voltou e disse: Joilson de Assis? Eu digo: sou eu, Jó. O que é que tu tá fazendo aqui? Eu digo: rapaz, eu tô com as pedras na vesícula, tá doendo que só a pílula. Faz quase uma semana que eu tô aqui. E tem mais de umas 10 pessoas na minha frente. Me dê seu nome completo. Meu irmão, deixa comigo. Rapaz do céu, saiu de tarde. Ele me viu de manhã, saiu de tarde. E eles agem secreto. Ele não apareceu mais para mim. Eles agem secreto. Olha. E ele gosta de mim. É porque eu via ele. E ele sabe que a gente tem descendência judia, né? Aí ele falou: um judeu é por outro. Tá? Olha. Quase ninguém sabe que eu sou judeu. Não é para saber, não. Olha. Foi ele que falou: vocês são muito tolos. Vocês querem muito jardim. O negócio é ter poço. Você tendo poço, você tem jardim onde você quiser. E ele fala assim, que nem judeu. Porque judeu fala: ó, calmo, sereno. Esse meu lado de gritar é o meu lado italiano. O italiano grita muito. Eles falam assim. Minha avó, judia, falava assim. Calmo. Aí eu fiquei emocionado. Quando ele passou, ele disse: Joilson de Assis. Eu digo: sim. O que é que tá fazendo aqui, rapaz? Eu digo: rapaz, eu comi um negócio, eu tô com umas pedras na vesícula. Tá doendo que só a pílula. Quanto tempo tá aí? Uma semana. Tudo isso? E tem mais de umas 30 pessoas na minha frente. Aí ele me deu o seu nome. Valeu. Desapareceu. Quando foi na hora do almoço, apareceu uma menina. Joilson de Assis. Eu digo: sim. Preparar para a operação. Já. É agora de 5 horas da tarde, tá? Sim, senhora. Olha, meu Deus do céu. Judeu é judeu. Não é incrível esses caras, né? É incrível, rapaz. Eles são assim, acoloiados um pelo outro, né? E ele não voltou para eu agradecer nem nada. Foi. Voltou não. Porque o judeu ele age na sombra, né? Olha. O que será que ele fez? Ó. Aí eu fui tratado que nem rei. Fui tratado que nem rei. Tinha um médico, tinha aprendiz, tinha tudo olhando lá. Tá, olha. Aí, como judeu, tem judeu brasileiro. Cigano também tem cigano italiano, né? É muito parecido. O primeiro pastor do Brasil a dizer que a origem dos judeus é cigano e que é de Coré, e Datã.
é naquela rebelião que houve lá no deserto, fui eu. E eu digo isso há 10 anos atrás, eu ia dizendo, tem vídeo meu dizendo aí, sobre a origem desse povo, né? Acho os judeus com traços físicos muito fortes. Que coisa boa, pastor. Interessante. A gente tem que aprender, com cada povo tem que aprender, né? São ótimos troca-troca. Eles trocam tudo. 2 cavalos por um carro por 5 cavalos. Eles trocam rápido demais. E ele dá medo. Eles apareceram lá na minha casa. Como é o nome do senhor? Aí meu pai, Joé. Essa vaca aí, vamos trocar? Ele chama para troca. Aí na troca eles encantam a pessoa. Eles vendem por preço mais caro e o cara compra. É uma reza que tem feita nos dentes. A vaca vale 3 mil reais, o cara vende por 2. Fiado. Muita gente sabe dessa reza, tá? O cara... É uma reza que faz, usando palavras. Aí ele pergunta, e essa caminhonete, você vende? Aí o cara, vendo, 5 mil reais, ele compra por 1.000. Olha, a cigana e a judia é vaidosa, a judia é muito vaidosa. Se você der uma olhada nas mulheres judias na guerra, muito lindas mesmo. E elas são muito vaidosas, brinco, batom, Elas são encantadoras. E os ciganão se dão bem, porque tem algumas viúvas, algumas mulheres na cidade que eles procuram ajuda, tá? Ajuda. Uma mão lava a outra. E as duas lavam o corpo, tá? As mulheres, cigano. Deixa eu ver. Em São Marcos, São Manso. Não, eles são normais. Nem são mansos, nem são brabos. Eles são misteriosos, né? Agora, se você fizer alguma coisa a eles... Naquela época, eu não sei agora, porque agora quase desapareceu, de vez em quando eles invadem a minha cidade, mas a gente não sabe nem onde eles estão. Mas se você faz alguma coisa a eles, eles vêm atrás. Eles vêm, pode ser quem for. São bons de briga também, e de luta. Eles agem como se fosse um grupo, né? Essa leitura de mão, cartomancia, essas coisas, são tudo do Egito. E uma dessas tribos aí, como é o nome do cara? Datã, Corá, Datã, Corá. Deixa eu ver, tribo de Datã. Datã, Corá. Mas tem um outro, são 3. Vem de uma dessas tribos, tá? Informações privilegiadas. Corá e seus seguidores. Então houve uma briga danada no deserto. Corá foi a primeira rebelião de Israel. A segunda rebelião foi lá em Gaza. A terceira rebelião foi com o filho de Saloló. A primeira rebelião quem fez foi Corá e Datã. Eles se combinaram e tentaram tomar o poder. E convenceram como é o nome? O segundo da linha de Moisés, que era o primo dele, Avirão, Datã, Corá e Avirão, esses 3 convenceram, como era o nome do segundo de Moisés? O segundo de Moisés, porque Moisés era gago, como era o nome do primo de Moisés? Era Moisés, que Moisés falava e o primo dele falava com o rei. Como é o nome? Que aí ele fez o bezerro de ouro. Eles se vingam. O Datã, o Corá e Abirão eram famílias enormes. Essas famílias foram exterminadas, mas nem todas. Arão. E Arão, da onde vem o aramaico. Ou seja, o hebraico vem de Moisés e o aramaico vem de Arão. A linguagem sacerdotal, na verdade, é o aramaico.
É porque teve uma época que o aramaico virou hebraico e o hebraico virou aramaico. O aramaico é conhecido como hebraico arcaico, muito antigo. Então foi Datã, Corá e Abirão que convenceram a Arão a fazer o bezerro de ouro. Eles persuadiram, eles eram... e aí chocou com Moisés. Aí Moisés pediu o extermínio deles. E parte deles foram exterminados. A Bíblia fala que eles foram exterminados, não quer dizer que foram todos. Aquilo eles fugiram para o deserto. Que eles sabiam que Moisés ia matar eles. E aí lá no deserto eles se viraram e sobreviveram também. Olha, sobreviveram também. Eles levaram consigo toda a magia do Egito, que eles sabiam, e a magia de Israel, que Israel também tem magia. E aí formaram um povo coeso. Esse povo voltou para o Oriente Médio e depois ele subiu para a Europa, onde tinha paz. Na Europa ele subiu para a Espanha, os eslavos, e não se misturaram com os eslavos. Continuaram, e depois eles desceram para a Espanha, Portugal, e se espalharam pelo mundo, Brasil, Estados Unidos. Tiveram muito tempo ali na Argentina, no Paraguai. Eles não se misturam. Eles é um grupo fechado. Ok? Mas não se mistura mesmo. E em cada lugar eles tomaram várias perspectivas. Mas sempre em cima do comércio. Eles são muito bons de comercializar. Eles compram, vendem, compram muito fácil. E quando eles estão perto de ir embora, eles começam a se desfazer dos pesos mortos. Se ele tem uma vaca, ele não vai levar uma vaca. Ele vende a vaca e guarda o dinheiro. É deles mesmo. Gostam muito de ouro e de prata. Na época eles tinham ouro, tinha prata até na boca. Eu conheci um velho que tinha tanto ouro na boca assim. E eles compram ouro, eles vendem ouro. Onde é que eles arrumam tanto ouro? Muito interessante isso aí, né? E tem sempre o ciganão mais velho que manda em tudinho. Eles têm uma liderança. Os rapazes e as moças são muito fogosas. Geralmente as moças se casam com cigano. E os rapazes carregam a moça das cidades e casam com elas. Interessante demais. Toda a magia que se fazia em Israel, no livro de Números, que no livro de Números tem até o chá de chifre. Eles faziam também. Olha, interessante, né? Então, segundo as informações privilegiadas, a origem dos ciganos se dá nessas três famílias, Datã, Abirão, que se revoltaram contra Israel. Agora eles são muito alegres, as festas deles são muito alegres, são muito sorridentes, brincalhão. Eles sabem curtir a vida. Quero ver lá sorrir. Geralmente o porte físico dos machos são altos, tipo Sidney Magal, essas coisas, né? E eles brincam de roda. E você depois dá uma olhada nas músicas ciganas, nos símbolos ciganos, inclusive o símbolo de Saturno. Eles são apaixonados por Saturno, igual os judeus são apaixonados por Saturno. O símbolo da estrela de Davi continua. Olha que interessante, velho. Eles não têm uma doutrina escrita, um livro escrito. A tradição dele é oral. A Corá, ele foi engolido pela terra, mas não quer dizer que seus filhos foram. Corá era um sacerdote, era uma pessoa grande. E geralmente teve filhos. Datã, as mulheres de Datã eram as coisas mais lindas do mundo. E é exatamente através das mulheres que a tribo de Datã sobrevivia, porque os homens casavam com elas, muito lindas, cabelo na bunda, preta, a coisa mais linda do mundo, segundo a história. Olha, os homens, eles são muito de negócio. Eles vendem, eles negociam, eles trocam, e eles têm uma simpatia muito grande. As mulheres, os homens tinham medo dos ciganos, porque as mulheres queriam dar para o cigano, entendeu? Então, e depois de dar para ele, elas davam tudo para ele. Davam dinheiro, carro, tudo. Olha, Datã, ele trabalhava muito em cima de praga, de maldições.
né? Tem na Bíblia várias partes falando sobre Datã. Então a questão era mulheres lindas, olhos puxados, nariz compridos, mulheres esguio, altas e cabelões na bunda. Sempre a detalhe de cabelão. Tem imagens delas aí na internet, as festas dele, né? Na verdade, a Bíblia fala muito sobre a punição de Corá e de Datã. E Abirão. Só não diz que eles foram totalmente exterminados. Foi uma guerra de magia. Deus atacou eles, mas eles, né? Não quer dizer que todos morreram. O Datã e o Abirão, eles não são burros. Eles sabiam que Moisés ia reagir. Isso tudo foi no deserto, né? E está escrito nos livros sagrados. Eles eram sacerdotes, tá? Eles tinham informações privilegiadas, que eles tinham acesso à Arca da Aliança. Usavam muito ouro, a roupa deles era toda de ouro. Então esses caras, eles não eram, eles eram príncipes. Inclusive, um desses deu origem aos anarquistas. Que esses caras, que é religião. O anarquismo é uma religião. Então, ó, preste atenção. Vieram de Datã, Corá, vieram ciganos e também os anarquistas. Os anarquistas são totalmente diferentes dos ciganos. Os anarquistas é uma religião. É os chamados, aquelas botas de ferro, né? Eles ganham dinheiro em cima de destruição de supermercado, essas coisas. Eles dizem, eu falo, ninguém ouve, eu grito, ninguém ouve, então quebro, eu lasco tudo. Eles fazem muita parte de protesto. Eles são, como é o nome desses caras? Bota de ouro, como é o nome? Eles usam sempre bota. São a religião. Veio de Datã também. Agora os ciganos, eles não fazem isso não. Os ciganos, eles são na dele. Eles querem dinheiro e vida boa. Vinho, eles adoram vinho, né? Agora essa turma aí da bota são anarquistas. O anarquista, ele é contra qualquer governo. Qualquer um. Não é aqueles caras que usam a bota, que entra no meio dos protestos e quebra tudo. Eles sempre andam de bota, até as mulheres andam de botas. Eles usam capa ou paletó grande. É uma religião, aquilo vem desses três aí, Datã. Não, tem nada a ver, gente. Não, nada disso. É um povo que entra no meio dos protestos. Eles são uma religião perigosa, os governos têm medo deles. Aí eles chegam para um supermercado desse, aí diz, se você não favorecer o nosso grupo, nós quebra tudo. Aí o cara do mercadinho diz, não, o que é que vocês querem? O dinheiro sai primeiro para o cara do que para o outro. Por exemplo, esse vigia que matou o cara, aqueles caras que foram protestar para quebrar o mercadinho, não tinha nada a ver com a família. Eram desse grupo aí. Mas o nome não é anarquista. É Black Boy, Black. Como é o nome desse grupo, meu Deus? Grupo... eles existem no mundo inteiro. Eles faziam isso com a Igreja Católica. Grupo Bled Talk. Grupo anarquista... que quebra tudo, né? Quebra tudo. Quebra tudo. Os Black Bloc. Como é o nome, Jesus, desse grupo? É muito perigoso esse grupo. Black Bloc. O Black Bloc. Black Bloc. Eles usam preto. Olha, tem aí na enciclopédia Black Bloc. Esse grupo Black Bloc, ele nasceu aí também no deserto. Ele é contra tudo que é governo. Eles usam máscara, tem olho de marginal. Eles quebram tudo, eles quebram igreja, eles quebram mercadinho. Como é que eles ganham dinheiro?
Eles ganham dinheiro é o seguinte, o vigilante matou um cara. É black bloc, é um tipo de anarquistas. Isso vem do deserto. E quem fundou, porque o sacerdote tem poder. Você não vê uma igreja, o cara fundou uma igreja e tem 4.000, 5.000 igrejas, é porque é um príncipe. Isso não foi fundado por um leso, não. E aí esse black bloc, eles são muito violentos. Então o vigilante vai e briga com o cara vai dar um murro na cara do vigilante, o vigilante mata o cara na porrada. Aí esses black bloc levantam um protesto contra o mercadinho. Um supermercado enorme. Aí o dono do supermercado sabe disso, que esses caras, esses empresários, eles não são burros, não. Aí eles dizem, nós temos uma ONG. Na ONG defende o seu... Como é o nome da ONG? Defende o seu... defende o seu olho. Você ajuda a nossa ONG que nós para de fazer isso. Isso é copiado pelo TTT. O TTT copiou isso aí. Fazia do mesmo jeito. Sindicatos, eles negociavam dos dois lados. Na época, hoje não faz mais isso não, tá? Mas naquela época, sindicatos negociavam com o patrão e usavam os pobres lá para quebrar a indústria. Aí quando o patrão só dava dinheiro pro Gig Caco, aí o Gig Caco, tá bom, ele é bom demais, parem. Vou chamar de idiotas úteis, né? Isso aconteceu muito na Rússia. Isso tudo tem história. Quando você olha, vai tudo pro deserto. Tudo pro deserto. Então os black blocs, eles são contra tudo que é domínio, tudo que é capitalismo, tudo que é chefe. E eles ganham dinheiro fazendo isso. Eles ganhavam muito dinheiro com o Papa. Eles botavam veneno na comida do Papa, que era o fígado do baiacu. Eles usavam muito o fígado do baiacu. Eles botavam um menino para o Papa dormir, aí depois fazia chantagem. Ou você nos obedece, ou nós te entrega. Às vezes o cara levava a mulher para o padre ou o Papa pegar. Quando o Papa pegava, ele dizia, ou você faz o que a gente diz, ou a gente fala que esse filho que ela tá é seu. Entendeu? Eles chantageavam pastores, quando passou a existir pastor. E a Igreja Católica foi vítima desses caras demais. E eles ganhavam muito dinheiro, mas muito. Tem aqui no Brasil um caso recente de um grande líder religioso que dormia com os caras e os caras começaram a pedir dinheiro. E ele transferiu milhões para o cara para evitar o escândalo. É a técnica dos black blocs. Entendeu como é a coisa? Ele cara gosta de quê? De loura ou morena? Loura. Então eles arrumam uma loura, bota pro cara. Isso aconteceu com aquele pastor dos Estados Unidos. Chamado técnica black bloc. Ele acaba. Aí eles vivem disso. Aí o cara dorme com a loura. Aí existe uma pegadinha que vem deles, que é exatamente na internet, uma pegadinha que uma menina liga, troca nudes com o cara pelo celular, e depois uma pessoa, se fingindo o pai da menina, se sente ofendido, tal, e começa a arrastar dinheiro do cara. Isso acontece com padres e pastores e líderes políticos. Leva o cara lá para Cuba, o cara putaia demais lá em Cuba, recebe. Aí depois ele chantageia a pessoa. Pega fotos da mulher nua do cara, fazendo sexo. Aí diz, ou você faz o que a gente quer, ou nós te entrega. Isso é técnica black bloc. Olha! Não sabia disso não, né? Tudo isso, gente, eu tenho muito o que dizer da Bíblia. Começou em Corá. E aquele Corá foi um filho de rapariga. Aquilo é um endemoniado, ele deu origem a muitas coisas. Do mesmo jeito das filhas de Ló. As filhas de Ló deram origem aos amalequitas. As filhas de Ló, que perseguiram Abraão. Até os dias de hoje. E esses três caras aí, Corá, eles deram origem a black bloc, deram origem a grupos perigosos. E esses outros grupos não é perigoso, tá? Esses outros grupos não é perigoso, eles são místicos. Eles, geralmente você não encontra eles enfrentando governo, nada. Eles são camaleões. Eles rezam, eles curam, eles trabalham em cima da espiritualidade e depois eles levantam acampamento e vão embora.
Não é perigoso, não. Mas esses black bloc é muito perigoso. Todo governo tem medo dele. Eles agem desse jeito. Eles quebram igreja, eles quebram o mercadinho, até o cara soltar. Quando o cara solta, eles param. Olha, tudo começou. Como é o nome do cara? Datã. Ó, lembra do nome? Datã, Corá. Como era o nome do outro? Como era o nome do outro? Datã, tudo no livro de Números, tudo escrito no Velho Testamento. Esses caras eram sacerdotes, eles entravam no Santo dos Santos, eles eram batizados com a energia de Deus. Eles sabiam todas as técnicas de oração e reza. Abirão, isso eram 3 só. Abirão. Então esses 3, Datã, Corá e Abirão, geraram vários grupos, uns violentos, outros não. Mas eles são rebeliões, eles são internacionais, eles não pertencem à Rússia, tem muito desses problemas. O Brasil está começando a ter problema agora. Os Estados Unidos, Roma foi mais quem sofreu com esse povo. Tudo é uma religião. Eles são religiosos. Eles são religiosos contra o poder. Inclusive, eu tenho uma desconfiança, estudando a história do fundador do comunismo, que o fundador do comunismo era filho ou de Datã, ou de Corá, ou de Abirão, porque o sobrenome remete àquele povo. E os próprios inimigos de uma pessoa serão os filhos da família. A Bíblia não fala? Então, esse Datã era um príncipe, esse Corá não pense que era 2 léus idiota, não. Eles eram príncipes e sacerdotes. E Abirão era príncipe e sacerdote. E eles não eram burros. Quando eles viram que Moisés descobriu a rebelião deles, claro que eles sabiam que eles iam ser exterminados. Então, aquele cara que formou um conceito político contra a religião, que tem toda a manobra, o pobre, vamos defender o pobre, vamos cheirar na bunda do pobre, vamos cuidar do pobre. Aquele cara que inventou a rebelião comunista, a ideolodia, ele era filho de um desses 3 aí. Ele era um sacerdote. A raiz comuna tem Abirão, Corá e Datã. E outra coisa, o lugar que mais tinha judeus no mundo era a Rússia. Depois passou a ser os Estados Unidos, devido aos judeus que saíram do Nordeste, foram para lá e chamaram os outros. Aí os Estados Unidos cresceu muito. Mas, em primeiro lugar, antes da Alemanha, o primeiro lugar que tinha mais judeus no mundo era a Rússia, a União Soviética. Depois eles partiram para a Alemanha. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles desceram para os Estados Unidos. Olha! Então, só um sacerdote consegue fundar um grupo tão coeso, que passa anos e anos, e as pessoas entram nele como se fosse religião. Entra a Lezinha lá e diz: como é? Eu falo, ninguém me escuta, eu grito, ninguém me ouve, eu quebro. Daqui a pouco essa Lezinha, ela está... E eles se aliam a um, depois se aliam a outro. É uma religião, gente, é uma religião. Tudo é religião. Até o dinheiro hoje é religião. A política é religião. Então, assim, a igreja, ela age como se a magia não existisse para não dar margem. A igreja tem razão. É porque chegou um tempo que a gente tem que abrir o jogo. Mas a igreja sabe. E a igreja também tem magia, tá? Então, essa turma aí, você vai olhar a origem de Josef Stalin, que foi um monstro. Por que o nome Josef? Você já viu o russo chamado de Josef? Quem é que já viu o russo chamado de Josef? Josef não é nome russo. Josef é nome de quem? Qual a nacionalidade do nome Josef? Aí você vai olhar aquele cara que ele falava mal da religião. Não dá para unir a religião com o conceito como não. Não dá. Sim, da onde vem o nome Josef? Eu quero que você me diga qual o nome russo.
Qual o nome russo de Yosef? Não tem. O nome Yosef não é judeu, não é russo. Aí você vai para o chefe ideológico dele. O chefe ideológico como é o nome daquele cara que se levanta do caixão? Stalin. Não. O criador do Cumumu, como é o nome dele? Vá para a família dele. Estude o nome dele. Estude a família dele. Por que ele odiava tanta religião? Porque ele é filho de Datã. Ele é filho de Coré. Ele é filho de Abirão. Abirão é contra Moisés e contra qualquer governo. Qualquer governo. Esses três aí, apesar da Bíblia mostrar que alguns deles foram destruídos, mas a Bíblia não fala que todos foram destruídos. Lembra de Esaú? Esaú destruiu os amalequitas, mas não destruiu todos. Quem sobreviveu tomou o trono e virou Amaleque. Amaleque é o rei amalequita, filho de Saul com a pitonisa. Então esse cara aí está na Bíblia porque ele representa grandes coisas. Só um sacerdote consegue fundar um negócio e a coisa vai para frente. Então eles fundaram grupos há 4.000 anos atrás, véi. E esses grupos continuam. Continuam. Então eles queriam manobrar o Papa, eles queriam manobrar o pastor, ele arrumava uma puta, botava pro pastor, o pastor comia, e aí daqui a pouco ele vinha e acusava o pastor. Olha aí, ó, você dormiu com a quenga aí, ó. Ou você faz o que nós quer, ou nós detona tu. Eita pílula, isso aconteceu no Brasil com padre querido, amado. Aí vem os caras, tá entendendo? E arma tudo pro padre. Aí o padre, sem querer fazer escândalo, tome dinheiro, tome dinheiro, tome dinheiro. A igreja sabe disso. Por que a igreja não reagiu? Porque a igreja sabe, a igreja não é idiota. Esses caras da igreja católica, eles sabem de muita coisa, gente. Você que é crente, não pensa que a igreja católica é burra, não. A igreja católica é muito sábia. A igreja católica sabe que o padrinho lá foi vítima de grupos. Esses grupos tentam manobrar. Tentam manobrar. E eles manobram como? Manobra de diversas formas. Com mulher, com homem, com desvios. Caiu no laço. E isso tem até Babiba. Babiba é o que tem. Fotos nuas de uma mulher deu trono para fotos nuas de uma mulher deu trono para um filho da... Entendeu? Como é isso? É porque eles se infiltram dentro de todos os grupos. Tetepá, lepipá, pidipá, papapá. Ou você me dá esse trono, eu mostro a sua mulher nua abrindo as pernas aí para todo mundo. Fotos íntimas, tá? Eu quero... Oxi! Caiu no golpe. Então, isso não é novo, não. Isso é muito tempo. Esse Datã, Corá e Abirão ainda continuam vivos em seus grupos. Você nunca ouviu a história lá de Babiba, não? Que o cara conseguiu um trono com as fotos da bunda de não sei de quem? Entrou no celular, achou a bunda da menina, copiou. Você nos dá o trono, ou nós mostra a bunda da sua esposa. Era para ter mostrado, né? Por menos era bonita, né? Mas o que aconteceu? Ganhou o trono. Aqui, acesso removido, live interrompida. Oxe. Então, assim, a questão é que existe esse negócio de tronos, né? Olha. Então, isso existe, essa briga religiosa, esses grupos criados por Datã, Corá, Abirão, existem há muito tempo. E aí você aprendeu que esses sacerdotes deram origem a grupos fortes.
né? Só um sacerdote podia fazer isso. Tem algum comentário? Tem alguma pergunta? Tem algum comentário? Tem alguma pergunta? Por isso que a pessoa não pode acreditar em tudo que ouve. Porque às vezes a pessoa está mentindo, né? É claro, eles sabem amar o laço. Isso vem desde a idade medieval. O mundo é assim, Caim é desse jeito. Está bem explicado? Sim ou não? Começamos com o livro de São Cipriano, né? E aí, qualquer coisa você volta o vídeo e assiste de novo. Deus te abençoe.